Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse aqui é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. É um prazer compartilhar com vocês assuntos de comunicação interna, recursos humanos, liderança e também cultura organizacional. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com meu amigo Mauro, mas antes de chamar o Mauro, antes de apresentar, queria sempre lembrar você, curtiu, gostou desse material, curtiu, compartilhe com seus colegas, dê um like, mande informações pra gente, comente com a gente, é sempre importante pra gente melhorar, trazer novos convidados, novos assuntos. E o nosso programa também, essa série que a gente está gravando, né, que a gente conversa com os nossos convidados, a gente tem 2 patrocinadores, 2 apoiadores. O primeiro é a Progic. A Progic ela ajuda a empresas em relação à tecnologia na comunicação com seus colaboradores. Ela tem uma televisão corporativa, tem aplicativos celulares, a Progic tem mais de 30 anos de mercado, atende 650 empresas, né, como por exemplo a Michelin, Balduco, Renault. Está presente em mais de 30 países também. Conhece um pouquinho mais sobre os materiais, sobre a qualidade e sobre os serviços da Progic. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Progic. Obrigado, Progic, obrigado pelo apoio. Eu também queria chamar a Cinter. A Cinter é uma das maiores empresas de terceirização do Brasil. Eles são especialistas em desenvolvimento de marcas, sabonetes e cosméticos. Eles atendem várias empresas como a Johnson & Johnson, Natura, Ontex, Jequiti. Mas eles também acabaram de lançar um produto de marca própria, chamado Fenesi Desodorante, que vai elevar o nível de cuidados pessoais. É bem interessante, com a tecnologia avançada. Aqui tem uma imagem que a gente mostra aqui da Cinter, e além da Fenesi, eles têm a Glow e a Gypsy, que também são produtos próprios dele. Então conheça um pouco mais sobre a Cinter. Obrigado, Cinter, obrigado, Progic, e obrigado, Mauro. Bom, tudo bem com você? Muito bom. Como que você está? tá? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Mauro, é o seguinte, eu sempre digo que não precisa fazer aqueles currículos muito formais, né? Horríveis. Horríveis, grandes. Mas é obviamente importante as pessoas saberem um pouco da sua história, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. Até porque eu sempre falo que a comunicação precisa desvendar o óbvio. Você tem a Sofia, né? É, minha filha. Hoje ela está um pouco mais, já uma mulher, né? Já está formada. Quando a Sofia era um pouco menor, ou quando eventualmente você vai conversar, você tem muitos alunos, né? Tenho. A pergunta é, o que o Mauro faz? O que o Mauro entrega para a sociedade? Qual é a história do Mauro, em linhas gerais, assim, sem estar tanto na formação específica, mas o que o Mauro faz hoje? Quando você chega no final do dia hoje, o que eu faço? O que eu entrego para o mundo hoje, Mauro? O que você entrega, né? Você dá uma olhada, né? Eu achava a comunicação tão importante, desde... lógico que eu tenho uma forte formação em exatas e dados e informações assim, mas eu sempre achava muito importante comunicação. Aí a minha filha foi fazer jornalismo. Olha, né? que interessante. E hoje ela é jornalista. E por quê? Porque eu comprava um jornal, 2 jornais no domingo. Naquela época do jornal, eu comparava uma folha com o Estado. O que eles estão falando? É diferente? É igual? Como que cada um tem o seu discurso? Eu achava isso interessante para ver a diferença. E eu acho que eu entrego principalmente isso, porque eu já pensei, bom, eu sou um bom físico, é isso que eu entrego? Não, não entrego. Engenheiro? Não, também não entrego. O que é que te move?
né? Eu acho que o que me move no final do dia é trazer esse ânimo, essa energia Perfeito. que eu ainda tenho depois de 45 anos iniciando a minha carreira. Eu ainda consigo ter energia. Isso, para mim, é relevante. Muito. Então, eu tento passar isso para as pessoas dizendo assim, olha, é possível. É possível você seguir uma carreira, é possível você transformar a carreira, é possível você mudar de carreira. Tudo é possível. Então, eu acho que, no final das contas, o que está ficando é isso. Não é a física, não é dar aula, né? É essa comunicação que eu passo para o mundo, que é possível. Muito bom, obrigado, achei fantástico. E na verdade, assim, a gente trabalhou junto, né? A gente já trabalhou uma montadora lá atrás juntos. E confesso que faz todo sentido a sua resposta, porque eu acho que você conseguiu unir essa questão que a gente fala de exatas com a humanas, né? Você tem uma formação técnica, né? Eu me lembro da época, assim, engenheiro, professor, física, dá muitas palestras, né? Eu acompanho muito o seu trabalho, mas você tem a comunicação como um braço muito forte, né? E é interessante que a Sofia acabou, não sei se diretamente ou indiretamente, ou até inconscientemente, você acabou levando ela para a comunicação também, né? Porque eu sempre estava escrevendo pequenos artigos, às vezes era a Sociedade da Engenharia da Mobilidade que me pedia alguma coisa, às vezes era a faculdade, então eu estava sempre escrevendo, então ela via esse esforço. E sabe que dá muito, muito trabalho ser simples. É verdade. Né? Ser complicado é fácil. É verdade. Aí você se esconde atrás das palavras bonitas. Engenheiro e médico, ele tem essa habilidade, né, de se esconder. Perfeito. Porque tem tanta terminologia, tem tantas palavras bonitas, então você se esconde. Agora, não, eu quero ser simples. O ser simples pode implicar, esse cara não vale nada, porque o que ele está falando eu estou entendendo. Então ele não vale nada. Pode dar essa conotação, mas não é a verdadeira conotação. A conotação é, eu estou trabalhando muito, me esforçando muito para ser simples. Porque eu acho que todo mundo tem direito à informação. Perfeito. Quando a informação não é boa, a informação não vem de uma maneira simples, as pessoas tomam a decisão de interpretar do jeito que elas querem. E aí tem gente que interpreta que a Terra é plana. Por quê? Porque simplifica. Simplifica terrivelmente a vida. Eu não preciso ficar me preocupando com a trigonometria do planeta para provar que ele é uma esfera. Não, é plano. Por quê? Porque você não soube explicar a trigonometria, você não soube explicar um monte de conceitos. Então a pessoa toma a decisão de que o mundo é plano, que o planeta é plano. Mais fácil, né? Muito mais fácil, mas muito mais complicado para a sociedade, né? E aí é a organização que a gente vivia e vive, né? Aí a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Excelente. E eu acho que você tocou já no início, justamente da conversa que me fez pensar em trazer você aqui. Eu trabalhei, de novo, a gente trabalhou muito em montadora, com muitos engenheiros, em outras empresas também. E me parece que sempre teve, como você já até disse aqui, engenheiro, o médico, parece que sempre a engenharia teve uma coisa meio desconectada da comunicação, né? Ou às vezes muito para dentro. Eu sempre via muito isso, né? E a pergunta é, como é que essa comunicação... Você percebe que os engenheiros, de modo geral, que a ciência, de modo geral, ela está olhando um pouco mais para isso, quer dizer, nos ambientes, nas empresas, o engenheiro está deixando de ser apenas um técnico com conhecimento e entendendo que a comunicação é importante, porque não sei se você concorda comigo, sempre teve esse muro muito grande, né? Claro. Muro muito grande da engenharia. Engenharia que eu digo, engenharia de modo geral, né? Sim, sim. Das ciências talvez exatas, enfim, modo geral. Você acha que isso está mudando? Ainda tem muitos feudos, ainda tem muitos grupos fechados? Como é que é isso para você, pela sua experiência? Você é professor, você dá muitas palestras, você está nas empresas, né? Sim, a resposta é, está tendo um movimento de mudança? Sim, Fábio, está mudando. Agora, é uma mudança difícil porque ela é contra a maré. Porque o cara que decide estudar engenharia, ele tem um perfil um pouquinho nerd, um cara mais que gosta de pegar livros, abrir o livro, ficar lá com a cabeça enfiada no livro, ou no computador, ou fazendo simulações. TI, né? O cara de TI também, exatamente. Né? Agora, é um cara de comunicação? Não. Se ele fosse um cara de comunicação, ele teria procurado a ESPN, SPM,
sei lá, as faculdades de comunicação, jornalismo, psicologia, sei lá, um monte de outros cursos. Ele decidiu estudar-se algum ramo da ciência. Então ele é introspectivo e ele é de difícil comunicação. Mas aí, o que a gente faz? Esse é o grande desafio. E aí talvez é onde você, com a consultoria e com a sua experiência também no mundo corporativo, quando você era CLT, como é que a gente resgata esse profissional que muitas vezes é genial na hora de simular, na hora de projetar coisas e tal? Como é que você resgata e fala, bom, agora nós vamos ter que comunicar isso aqui para uma organização às vezes imensa, e você vai ter que comunicar em todos os níveis. O carro novo que está sendo lançado, o celular novo, o novo produto, a nova tecnologia. Como é que a gente conversa com todo mundo sem excluir, né, engajando? Porque eu acho que a questão da comunicação é dinheiro. É dinheiro. Quem fala assim, é bonitinho fazer comunicação, porque todo mundo fica feliz. Não, a questão não é felicidade, a questão é engajamento. Engajamento é dinheiro. Se você tem as pessoas do teu lado, você não precisa pedir, olha, dá para ficar um pouquinho a mais hoje, teu horário é 5 horas, dá uma esticadinha hoje para fechar esse assunto. Você não vai precisar falar isso. Engajamento é, a pessoa percebe e fala assim, tô ficando. Tô contigo, a gente vai junto. Você não precisa convidar, dá para você vir aqui no sábado? Não, ele vai ir no sábado, porque ele está engajado. Então, comunicação para mim é dinheiro porque é engajamento. Perfeito. Agora, daí a importância do departamento de comunicação, do pessoal de comunicação, ensinar os nerds a falar bem. Mas eu concordo com você e acho que até uma provocação que é assim, né? Outro dia a gente estava conversando, você já deve ter ouvido esse termo. Hoje em dia as pessoas elas não estão mais se formando só, cada vez mais, talvez a sua filha, talvez não, mas o meu filho que é mais novinho, ele não vai ter uma profissão. As novas gerações terão 5 ou 6 formações diferentes. A gente vem de uma história onde a gente tinha uma formação, você ainda ampliou, né? Você engenheiro, foi fazer pós em marketing e tal. E hoje não, hoje você vai ter gerações cada vez mais que tem engenharia, marketing, psicologia. Na verdade não é a carreira, é uma carreira muito mais ampla. E aí quando você traz essa provocação, eu acho muito interessante. O engenheiro, apesar de ele ter uma zona de segurança, a coisa mais introspectiva, ele precisa sim olhar a comunicação como um elemento de ferramenta dele, como também quem é de comunicação precisa olhar para questões de processos, questões que teoricamente vêm a engenharia, né? Porque sempre teve essa barreira, né? Aí até é só uma pergunta, né? Porque o que você falou, como é que eu me comunico com RH? Como é que finanças faz isso? Porque não é só produzir aquele material ou desenhar aquela estrutura, né? Você falou uma coisa que eu achei bem legal. Ele precisa vender isso, né? Ele precisa engajar o outro colega. Ele precisa, de repente, vender internamente para finanças aquele projeto. Exatamente. Né? Vender no sentido ali de apoiar, de ter apoio. E se eu não tenho essa capacidade de me comunicar, de motivar, né? Só o desenhista, fica mais difícil, né? Você comentou, claro, que a gente pode ajudá-lo, eu acho que é um papel nosso, mas eu entendo que o engenheiro precisa entender, no modo geral, o cientista precisa entender, no modo geral, que a comunicação é um skill que ele precisa melhorar, né? É verdade. Uma coisa bacana que você acabou de falar é o encontro dos vários conhecimentos. Então, exatas, o engenheiro fazendo psicologia ou se preparando com cursos que aparentemente, à luz dos nossos anos, não fazem muito sentido, mas hoje faz sentido. É aí que vai estar a inovação. É isso aí. A inovação não é, por exemplo, vou inventar o smartphone. Poxa, essa foi uma inovação disruptiva e papapá. Mas o disruptivo não aparece todos os dias. Mas a inovação tem todos os dias. Você fazer cursos de exatas, de humanas e associar tudo isso, é aí que vai estar as grandes inovações. Inclusive o pessoal que está vendo a gente. Eu quero ser inovador. Você quer ser inovador? Junte os conhecimentos. Prepare-se. Amplie. Faça com que haja um choque de conhecimentos. E aí você vai estar inovando. Agora, Fábio, é importante nisso tudo a genuinidade, transparência, principalmente da liderança. Perfeito. Porque se você se comunicar, mas você formalmente, mas você mandar sinais subliminares
de que você não acredita muito no que você está falando, ou você não praticar o que você está falando, isso vai ser muito rapidamente percebido. Porque antigamente menos se estudava e você conseguia enganar mais as pessoas. Hoje as pessoas são muito mais estudadas. Então, não é tapinha nas costas que você vai encantar nem o operador mais simples no meio da fábrica. Ele já sabe que um tapinha nas costas tem uma visão, né, conotativa ali. Como assim? Que você quer com esse tapa nas costas? Então, é importante ser genuíno, é importante ser transparente e aí sim se comunicar. Aí sim talvez você engaje pessoas. Se você falhar no ponto 1, tá? Falar uma coisa e fazer outra, Perfeito. aí acabou tudo. Não, excelente comentário. Eu tive uns dias atrás uma empresa fazer uma apresentação sobre comunicação, a gente fala sobre isso. Por mais que a sua intenção é boa, você precisa de verdade compreender e entender aquilo. Não adianta eu dizer para o funcionário que ele pode conversar comigo, que a porta está aberta, e eu nunca tenho um tempo para falar com ele. Exatamente. E eu acho que você tocou um ponto muito importante também. E eu concordo muito contigo. As pessoas, do modo geral, nas empresas, principalmente em fábricas, as pessoas estão extremamente evoluídas no sentido de mais informações, mais conhecimento. Então não é um tapinha nas costas, não é, depois a gente conversa, né? E cada vez mais essas gerações novas, e eu acho que está certo, minha opinião, elas estão mais engajadas, elas têm mais interesse, elas querem ter propósito, elas trabalham pelo salário, trabalham pelo benefício, mas trabalham por algo maior, né? Então acho que o líder, de modo geral, tem que ter isso mesmo. E a comunicação é importante. Ô Mauro, eu queria te perguntar uma coisa. Você dá aula, né, também, enfim, tá falando nessa coisa de comunicação. Até não sei se na época que você trabalhou na Ford, até em outros momentos. Você tem algum exemplo dessa época que você tenha entendido que a comunicação era importante e você já teve algum case seu pessoal que você já avançou na comunicação lá atrás? Isso já estava no seu DNA? Algum projeto, alguma coisa que você falou, pô, isso aqui eu não posso ficar só parado aqui, entre aspas, na minha prancheta de desenho, no meu CAD lá, não sei exatamente o que você usava lá. Mas você já teve alguma experiência que a comunicação te ajudou mesmo na sua carreira, no sentido de alavancar outros resultados positivos? Olha, o momento mais tenso dentro de uma montadora, por exemplo, é a hora que você vai trocar o modelo. A gente falava nos bastidores que as empresas têm muitos processos, padrões, normas. Então, na hora que você tem um produto sendo feito, está seguindo todos aqueles padrões. Se você está na fábrica ou não está na fábrica, a coisa flui da mesma forma. Agora, existe um momento que você tem que sair de um modelo e ir para outro. O mercado pressiona e aí você fala, ok, vamos para outro modelo. Você tinha lá o EcoSport X, agora tem que fazer o outro EcoSport. Exatamente. Lá. Então você vai ter um produto novo, você vai ter... Esse produto, ele tem peças diferentes, as peças se montam de forma diferente, o carro tem uma proposta um pouco diferente. Então você tem que envolver marketing, você tem que envolver todo o treinamento da fábrica, né? Porque por mais simples que seja a peça, ela vai ser montada diferente. Então ela vai ter uma ferramenta nova, ela vai ter um processo novo, e você vai ter que ensinar isso. E provavelmente você vai fazer 50, 45 dessas operações por hora. Não é uma brincadeira. Quer dizer, então, como que a gente divulga isso? Como é que a gente cria dentro da empresa o clima correto para você lançar um novo modelo? Isso faz muita diferença. Então, a gente conta a vida dentro de uma montadora com a quantidade de lançamentos. Se você tivesse entrado e ficado 30 anos e ter um carro só sendo produzido nesses 30 anos, teu conhecimento seria muito limitado. Então, a cada 4 anos, então minha vida é dividida a cada 4 anos. Nesse momento de... Como se tivesse uma nova empresa a cada 4 anos. Exatamente. Trabalho perfeito, legal. E aí você se engaja, e aí você vê a dificuldade que você tem para treinar a fábrica, os operadores, os engenheiros. Todo mundo tem que ser treinado nessa nova cultura. Mesmo porque o conhecimento não é... É mesmo o engenheiro que você fala assim, o engenheiro da bomba de água, do motor, ele não sabe nada a respeito do painel de instrumentos, que é uma peça de acabamento, blá, blá, blá. Então, ninguém sabe tudo. Ou você tem um grande plano de comunicação, ou você não consegue. Eu vivi muito fortemente isso quando, em um determinado momento, nós resolvemos pegar uma fábrica, colocar no chão, isso no período entre Natal e Ano Novo, e na volta do Ano Novo,
né? Feliz 1900 e tralalá. E aí você tinha uma fábrica totalmente nova com um monte de problemas. Então aí, se eu não tivesse comunicação, se eu não falasse todo dia com o meu pessoal de manutenção, só para uma época que eu era superintendente de manutenção, 3 turnos. Eu tinha que conversar com os 3 turnos. Então eu chegava às 5h30 da manhã na fábrica, conversava com o 3º turno, preparava o primeiro, acompanhava o meu turno de trabalho, às 5h30 da tarde ele ia embora, 5h30, chegava o 2º turno e eu conversava com o 2º turno e ia embora umas 7, 8 horas da noite. Mas eu conversava com todo mundo. E aí o conhecimento, a comunicação, eu sei que não é uma comunicação que tem glamour. Ah, que legal, né? Não, essa comunicação não tem glamour. Mas a comunicação, que máquina que quebrou hoje? Por que quebrou hoje? O que você fez? Pode parecer bobagem, mas isso não flui de uma forma natural se o líder não provocar. Se o líder não criar clima positivo. Errou, errou. E vamos para a próxima. Agora, se você punir, ou se você ficar bravo, aí você não vai saber o que acontece se você não se comunica. Então eu acho que isso eu fiz um bom trabalho, apesar de ter sofrido muito. Imagina. Eu só queria fazer um contraponto que você disse. Eu não acho que é bobagem, não, pelo contrário. Eu acho que a gente, em alguns momentos, eleva muito a comunicação, deixa de ter a comunicação simples, como você falou, e perde essas oportunidades que são mais ricas, né? De estar junto com as pessoas, explicar. Eu sempre digo isso, até comentei na nossa conversa hoje, desvendar o óbvio. Eu vou fazer um comentário contigo, aqui, com os colegas aqui. Tem muitos colaboradores que trabalham em muitas empresas que eles não sabem o que a empresa faz. Eles não sabem o que a empresa produz, eles às vezes não sabem o que a empresa vende, em linhas gerais, não sabem para quem vende, para que mercado vende. E como é que eu consigo engajar um colaborador, como é que eu consigo ter propósito de alguma coisa que eu não sei? Exatamente, é muito difícil. E aí você começa a ter, às vezes, muita sofisticação da comunicação e perde exatamente o que você acabou de falar agora. Oportunidade de conversa com as pessoas. E tem uma coisa que é contraditória em comunicação interna. Quanto menos o líder participa dos processos, mais meios de comunicação eu preciso ter. Então, quando uma empresa, até uma dica para você, quando tem uma empresa que tem muitos meios de comunicação, é que provavelmente está terceirizando um trabalho que a liderança não está fazendo. Quanto mais Mauros eu tenho conversando com os meus colaboradores, ouvindo eles, sendo transparente com eles, perguntando para eles, ajudando eles, sendo mais assertivo, menos meios de comunicação eu preciso ter. Entende? Tem que ter, obviamente, uma comunicação formal, os projetos, as campanhas que a empresa faz, mas essa comunicação do dia a dia, para mim, Mauro, assim, de verdade, é a mais importante. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas não se engajam por um comunicado, elas não se engajam por uma campanha, por mais bonita que seja, não se engajam por um endomarketing. São pílulas que vão motivando, vão ajudando a motivação. Elas se engajam por isso. É verdade. Banner, por exemplo, nada disso mexe muito com as pessoas. Te dá ali, naquele momento, você chega num ambiente de trabalho novo, ganha lá um bombom, é legal, né? Às vezes é bom ser reconhecido, claro que é. Claro. É bom ser valorizado. Sim. Mas isso não é extenso. O que dá confiança, o que dá credibilidade, o que gera um clima organizacional, é isso que eu estou falando. De verdade, eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente pode se aproveitar agora que o líder vem mudando ao longo dos anos. Já li isso em vários lugares. O líder do futuro, a gente nunca sabe que futuro é esse, né? Mas o líder do futuro, ele vai ter uma pegada de professor também. Eu acho isso... em um determinado momento, eu já não consigo mais distinguir o líder do professor. É muito parecido. Agora, tem modos. Né? Por exemplo, manutenção. Eu estou com a máquina quebrada. Eu estou perdendo, a cada minuto eu estou perdendo um carro. Eu não vou entrar no modo professor na minha comunicação. É isso aí. Aí não. Isso. Aí eu vou usar a minha experiência e falar assim, faz assim, assim e assim. Aí eu vou ser autocrático. Poxa, Mauro, mas você está sendo autocrático? Eu preciso salvar o dinheiro da companhia. Ok. Mas a vida não é só de crise. Aí você volta para o modo paz. E aí você explica por que você fez aquilo. Então, eu recomendo a todo mundo que está conectado com a gente. Pense nisso. Pense nos momentos de crise e não invente de querer ser um comunicador no momento de crise, porque aí fica difícil, talvez não dê tempo, aí a pegada é outra.
Mas pense que você pode sim ter momentos um pouco mais relaxados, onde você vai ser um bom comunicador, onde você vai explicar o que você precisa. Então, acho que tem momento para tudo. Essa é a diferença do líder maduro. É isso aí. O líder que ainda está verdinho, está chegando, eu vou ser democrático o tempo todo. É bonito. Mas e quando tiver uma crise? Aí você tem que acelerar a resolução dos problemas. E quando tiver calma, aí você... Então, eu acho que tem espaço para tudo, Fábio. Mauro, assim, cara, você é o professor, você está dando aula aqui. Eu tenho o que te dizer. Para mim é perfeito o seu comentário. Talvez a única observação que eu ainda vejo nas empresas a gente precisa ter relações maduras. A gente, às vezes, trata o colaborador de uma maneira muito infantilizada. É verdade. Então, quando você diz isso, perfeito. Até porque, como é que eu vou para a linha do professor e como é que eu vou para a linha da ordem? Talvez estabelecer vínculos, confiança, credibilidade para dizer, Mauro, nesse momento, desculpa, eu não vou ficar conversando muito com você, eu preciso disso. Você sabe que a gente conversa, você sabe que a gente tem um papo, mas nesse momento eu preciso disso. Nesse momento eu preciso quebrar a parede, tá bom? Não vamos ficar questionando muito que eu preciso quebrar a parede. Nesse outro momento, por que é importante quebrar a parede? Porque a gente vai ampliar esse espaço, porque aqui o ar-condicionado vai funcionar melhor. Exato. Agora, o que acontece muito é que é muito fragmentado, exatamente o que você falou. A gente não para te explicar às pessoas, só fica pedir para elas quebrar a parede. Isso não gera vínculo. Não. Ou fica, vamos discutir a parede? Não, que cor que você quer a parede? Não, pessoal, não dá para fazer isso. Então eu acho que tá perfeito o seu comentário. Eu acho que você tem momentos que você precisa ser assertivo, tem momentos que você pode ser a escuta. Talvez a única coisa que eu sempre digo em comunicação, eu preciso combinar, eu preciso ter credibilidade. Mauro, eu posso perguntar? Pode, Fábio, pode perguntar. Mauro, agora, nesse momento, Fábio, eu queria que você resolvesse esse problema, que você fosse até tal lugar, buscasse aquela peça e trouxesse pra gente. Depois, em outro momento, eu te explico por isso, mas é importante. Entende? É isso. É bastante complicado, inclusive... para o pessoal que está conectado com a gente, né? Você mandou algumas perguntas, lógico, todo mundo se organiza, você manda umas perguntas e, obviamente, a gente não está seguindo as perguntas, porque senão seria intragável o programa. Mas uma das perguntas que você fez putz, deu errado. Eu achei ótimo. A gente vai chegar lá, tem uma parte, eu vou te fazer uma vinhetinha disso. Eu falei, caramba, e um dos problemas que eu me lembro está relacionado a isso. Então, pera um minutinho só. Você vai colocar uma vinheta? Pera aí. Vitor, põe pra gente, então. A gente tem uma... Aproveitando aqui a chamada do Mauro, até para trazer um pouco mais, digamos assim, de... Mostrar as nossas vulnerabilidades. Os profissionais, a gente erra, né? Claro. Mas não no sentido de ficar errando e ficar romantizando o erro, não é isso. Mas é no sentido de a gente erra e a gente aprende com isso. Então eu sempre pergunto pro nosso convidado, putz, deu errado. Putz, deu errado é ótimo. São profissional, pessoal, enfim, que deu errado, que você aprendeu, que você falou, caraca, eu tinha isso e repensei. Aí você pode eu acho contar. ótimo, deu errado, porque é o que mais acontece no mundo. Né? E eu estava vendo até um vídeo do Federer, ele foi dar uma palestra numa universidade, na formatura, e aí ele fala assim, olha, 80% dos jogos que estive envolvido eu ganhei. Mas eu ganhei só 54% dos pontos. Na disputa de bola, ele só ganhou 54%. Os jogos que ele ganhou. De todos os jogos, ele só ganhou 54%. Então ele fala assim, primeira coisa, você tem que aprender a errar. Achei fantástico, você tem que aprender a errar, porque você vai errar. Aprende a errar. Segura a onda do constrangimento, da tristeza, porque você vai errar. Então eu me lembro uma vez que, de tantos os erros, mas eu me lembro que eu estava muito envolvido com conhecimento corporativo, muito envolvido com formar uma equipe e colocar o conhecimento lá e espalhar esse conhecimento entre as pessoas, criar o engajamento e tudo mais. E aí eu criei, inocentemente, um horário na semana, uma reunião que não tinha agenda. Olha que maravilha, né? Porque normalmente você é chamado para uma reunião e tem uma agenda. Sim. E na agenda você tem problema, responsável, data que vai ser corrigido, causa raiz e a tortura. Né? Falei, não. Plano de ação. Plano de ação. Vou tirar essa loucura.
Vou fazer uma reunião para a gente conversar. Isso é fantástico, né? O conhecimento, ele é informal, é valiosíssimo. E se eu falo assim, Fábio, e te cobro, o conhecimento informal não vem, porque você vai responder exatamente aquilo que eu estou perguntando. Então eu criei a reunião e aí foi um constrangimento. Porque eu falava, fulano, você foi visitar um determinado fornecedor essa semana? Ah, fui sim. E qual o maior problema dele? Ah, tal coisa. Falei, que bom. Conte para nós o que está acontecendo, qual é o seu aprendizado, o que você viu de bacana. E aí... Travou. Trava porque... E aí a importância que você está falando de um trabalho mais amplo dentro da organização. Não existia. Até o Mauro queria. E eu fazia isso por 2 motivos. Primeiro, porque eu acredito na comunicação. E segundo, porque eu sou apaixonado por problemas e queria entender o que estava acontecendo. Longe de querer cobrar, senão eu pedia o gráfico. Eu era o líder. Eu podia pedir gráfico, podia pedir tabela, podia pedir foto, podia pedir tudo. Eu não queria nada, eu queria conversar sobre o problema. Mas aí criou um constrangimento total. A pessoa ficava parada, travada, porque ela se sentia vulnerável, contando dos problemas, explicando para os colegas. Então ela se sentia constrangida até com os outros colegas que estão supostamente avaliando. E supostamente, eu não sei se está avaliando. Todo mundo avalia todo mundo, mas não queria contar, ficava super difícil. Resumindo, não deu certo. É bonito no acadêmico, é bonito criar o BA, que a gente chama, dentro do conhecimento corporativo. Nonak, que é um dos caras que mais escreveu sobre isso. Aí tenta você fazer. Não é assim. Não funciona. Mas é muito doido o que você está falando, porque, na verdade, você sempre foi um cara da vanguarda, né? Porque isso é o que a gente diz para as empresas fazerem até hoje, né? Do que só comando e ação. O que você fez lá, talvez, assim, se eu tivesse que fazer hoje de novo, talvez, eu nem, de verdade, não acho que foi um erro. Talvez só o preparo antes de pensar isso. Porque no final da história, Mauro, de verdade, eu acho que você fez muito correto. Porque o que as pessoas, elas também, às vezes elas não têm todas as respostas, mas elas precisam contar as coisas. É o que eu sempre digo, as pessoas, nem todo mundo tem a capacidade de chegar aqui, falar e se expressar, mas ela quer contar alguma coisa. O que você fez foi genuíno, de dar oportunidade para as pessoas não pegar processos, né? Conta a sua dificuldade, né? Talvez ali, não sei, algum detalhe que poderia ter corrigido antes, talvez organizar um pouco melhor, mas é fantástico. É isso mesmo, o que você está dizendo. Talvez eu devesse ter criado um ambiente explicado o que eu estava querendo. Agora, tem uma outra coisa importante em comunicação, isso eu também fui aprendendo com o tempo. Nem todo mundo fala. A gente fica cobrando do outro, às vezes, esperando do outro uma coisa que é muito nossa. Nós, por termos essa capacidade da aula, professor e tal, a gente tem um pouco mais da facilidade da fala. Tem pessoas que são muito introspectivas mesmo, mas elas não estão observando, elas não estão prestando atenção. Às vezes é o jeito dela de como é que ela lida com aquela informação. E em público é bem complicado. Eu vou dar um outro exemplo bem curtinho. Eu me lembro de um evento que aconteceu, reconhecimento é um negócio muito legal. Todo mundo quer ser reconhecido. E delicado também, né? Então, exatamente. E eu lembro que a gente estava fazendo um evento grande no auditório, tinha muita gente para ganhar aquelas plaquinhas de reconhecimento. Tinha um rapaz, obviamente que eu não vou dizer o nome dele, que é conhecido, ele estava do meu lado. Ele falou, se eles me chamarem, eu não vou. Ele estava nervoso. Quer dizer, como é que você fica nervoso, né, teoricamente, sendo reconhecido em público? Para mim é natural, para você talvez seria muito especial. E para ele não. Interessante, né? Eu nunca esqueço disso. Ele estava do meu lado tremendo. Ele falou, cara, se esses caras me chamarem na frente, eu não vou. Vou passar mal. E estava sendo reconhecido. Não era uma crítica, era reconhecimento. Então você vê que as pessoas pensam diferentes, né? Então às vezes a gente espera que o outro chegue numa sala de reuniões e fale e tal. Tem algum ponto. Mas eu queria te falar uma outra coisa importante. Quer dizer, todas são importantes, mas você dá aula hoje para que... Quem são o perfil dos seus alunos hoje? Você dá aula na Mauá, né? Eu dou aula na graduação e na pós-graduação. Então, na graduação você vai ter jovens de 20 anos, 21 anos. E na pós-graduação, aí você pega gente até 50 anos de idade. Aí você pega
Todo Então, mundo. o professor Mauro Andreasa, professor de graduação da Mauá, né? Eu queria que você desse uma sugestão para esse cara que está começando, também para esse mais velho, mas principalmente da graduação, eles são engenheiros? São engenheiros, tem o pessoal de design, mas a grande maioria é engenheiro. Pensando que é uma menina, um menino fazendo engenharia com seus 20 e poucos anos hoje. Isso, Né? exato. Que já está olhando um mundo diferente daquele que você estudou. Você fez Mauá também? Não fiz, eu fiz PUC. Você fez PUC, que é diferente do seu PUC lá 1900 e alguma coisa. O que eu tenho que dar? Qual a dica que o Mauro, professor, dá para esses jovens hoje, olhando a engenharia, né, olhando a questão técnica, mas olhando essa carreira multidisciplinar, olhando a comunicação? O que você fala para esses alunos hoje, para os seus que estão estudando com você e para quem está eventualmente aqui, nossos colegas, ou que são pais ou mães, né, de jovens estudando, principalmente, eu estou dizendo engenharia porque é a nossa conversa de hoje, né? Mas pode ser para qualquer outro curso. Eu acho excelente a pergunta, porque eu tentava falar isso para os meus alunos. Então, o professor tenta gerar algumas oportunidades para que o aluno se exponha. Então, você vai ter que fazer uma apresentação. Você vai ter que fazer o TCC. Você vai ter que fazer o TCC, o trabalho final. Você vai ter que apresentar o trabalho final. Que é o que você falou, tem que vender alguma coisa. A gente vende todo dia alguma coisa. Sim. Ideias, às vezes são produtos, serviços, mas a gente está sempre vendendo. O que eu falo para eles? Olha, eu quero que vocês façam uma apresentação. Aí o cara vai fazer a apresentação para mim. Aí o cara, ele fica apoiado em cima da mesa, quase desmanchando, derretendo em cima da mesa. Eu falo, fica em pé. Né? Eu dou valor a isso. Fica em pé e fala. Fala mais alto, não estou escutando. Perfeito. Então, as pessoas que estão nos escutando aqui, nos assistindo, tem que ter uma visão dessa para o jovem. O jovem, geração Z, alguma coisa assim, acha que nada disso tem muito valor, às vezes, porque o que importa é o conteúdo, o que importa é quem eu sou, mas a imagem é muito importante. O tom de voz é muito importante. O ânimo, a posição, body language, tudo isso convencimento, conta. Né? Você sabe o que conta menos? São as palavras. A gente sabe, você é um cara de comunicação. O que menos conta, 10% é blá, blá, blá. Agora, o jeito que a pessoa fala, o ombro da pessoa, o tom de voz, a mudança, os nuances do tom de voz, isso é fundamental. Isso não vai mudar. Porque uma hora ele vai estar vendendo alguma coisa. Ele vai querer fazer um estágio numa grande empresa. Essa grande empresa vai falar assim, vem cá, garotão, garotona, apresenta aqui o que você quer. Não, já na entrevista, né? Entrevista. É. Na entrevista. Então, pais, mães, jovens que estão aqui conectados com a gente, como é que a gente vai desenvolver isso? Pegue todas as oportunidades. Às vezes você fala assim, quem gostaria de falar alguma coisa? Ninguém levanta a mão. Aí você, vamos lá, pessoal, aí. É a hora de você falar assim, deixa que eu vou. Pegue as oportunidades, porque as oportunidades aparecem hoje. Então, não desperdice a oportunidade de dar aula, não desperdice a oportunidade de fazer apresentações, não desperdice a oportunidade de ser líder entre os seus colegas em um grupo de trabalho. Não desperdice nada disso, porque a prova que ele vai fazer de cálculo diferencial integral, ele vai esquecer. Ele vai fazer a prova hoje, amanhã ele já não lembra mais nada. Mas todo esse engajamento, toda essa dedicação a isso fica para a vida inteira. Então, pega esses momentos. As universidades estão conscientes da comunicação. Né? Nem todo professor, obviamente, passou pela indústria, passou pelo mundo corporativo, às vezes tem origem dentro do mundo acadêmico. Nós, do mundo corporativo, sabemos o quanto isso é importante. Mas a universidade tem isso em mente. Aproveite as oportunidades que a universidade fatalmente vai oferecer. Aproveite. Não, excelente, Mauro, excelente. E de novo, né? Acho que é uma dica para quem está estudando, principalmente para os mais jovens. O mercado está mudando muito hoje. Você não tem só uma carreira, né? Você tem várias formações. E quando você fala nessa comunicação, nesse convencimento, né? A gente está falando muito em inteligência artificial, muito em tecnologia. Acho que a gente tem que estudar, obviamente sempre, tem que estudar muito. Mas tem uma parte da questão da comunicação propriamente dita, né? Da explicação, do vigor da informação, da motivação, que é fundamental. E isso não pode ser só para o cara de comunicação. Ele não pode ser só para o Silvio Santos, que é o cara que foi o maior cara da comunicação. Isso pode ser para a gente. E aí você trouxe bastante.
Isso começa na entrevista de estágio. Você sabe disso, a gente já contratou muitos estagiários, muitos funcionários. Tem uma energia ali. Eu não estou discutindo só a questão da qualidade, estou discutindo a energia dessa pessoa. Então, às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas o processo de comunicação dela precisa ser assim. Eu não estou dizendo que o cara tem que ser um comunicador nato, que precisa entrar no palco. Não é isso. Mas quanto mais ele tem a habilidade de vender, você falou muito bem, a gente vende todos os dias. A gente se conecta todos os dias. Esses dias atrás eu fui num evento de tecnologia e eu achei interessante isso. Achando que continua sendo muito frágil. Empresas que têm processos enormes de tecnologia, fantásticos, o cara vai na frente, Mauro, o cara não consegue explicar. E aí você fala, cara, tem alguma coisa aqui que precisa ser trabalhada. Porque aí também tem o lado positivo. Existe treinamento para isso, existe capacitação para isso, né? Ninguém chegou aqui falando, a gente não nasceu assim, né? A gente foi aprendendo isso, a gente foi fazendo cursos para isso, foi vendo as nossas fortalezas, as nossas fraquezas. Então, acho que é excelente a sua provocação. E um engenheiro, um cientista, né, precisa saber vender mesmo, né? Acho importante isso. E engenheiros cuidam de peças, tem sempre hardware, coisas assim. Eu gostava muito, mesmo quando estava numa posição de gerência, eu gostava de trazer uma peça na mão, para conversar com as pessoas, para poder dizer, é aqui que tem o problema, sabe? Quando eu falava aqui que tem o problema, eu estava transpirando, eu estava suando em cima daquela peça, estava todo o meu coração naquela peça ali. Isso facilitava mostrar para a pessoa o que eu queria que ela entendesse, que ela me ajudasse. Então, eu acho que é importante as pessoas, sabe, arregaçar as mangas e irem para a comunicação de verdade. Treina! É isso aí. Treina. Se o meu chefe vai me chamar, provavelmente vai pedir para explicar alguma coisa que está acontecendo. Meu chefe está me chamando. Eu não posso ir lá sem me preparar. Ponto. Eu falo para os meus alunos, você gosta de fazer prova? Não. Tá louco para ir embora e nunca mais fazer prova? Você vai fazer prova a vida inteira. A vida inteira, perfeito. Você vai fazer prova a vida inteira. Então, amanhã eu tenho que conversar com o meu diretor. O que você faz? Você estuda em casa. Ah, mas em casa? Em casa. Você já trabalha, então você vai trabalhar o dia inteiro. Leia o que você vai conversar com ele. Não vá lá, sabe, pensando que você sabe tudo. Exercite. Fala com o espelho. Eu falo com o espelho. Quer dizer, eu nunca, para estar aqui, eu relembrei toda a minha carreira, anotei, fiz uma série de anotações, porque eu me preparo. Então, o jovem tem que se preparar. Mesmo quem não é jovem, que está no mundo corporativo, prepare-se para tudo. Você tem que estudar sempre. Você tem que se preparar sempre. Qualquer comunicação vale muito. Mesmo que seja, vou conversar com o operador. Não passe vergonha na frente do operador. Se você não sabe, e você chega na frente de um operador e não responde, nunca mais você ganha credibilidade com ele. Ah, mas é só um operador. Não existe só um operador. Não seja arrogante. Estude, prepare-se para todas as interações. Isso aí. Agora, dá trabalho? Muito. Dá muito trabalho. Você acaba saindo mais tarde, você acaba fazendo isso em casa, mas isso é o teu trabalho ou essa é a tua essência? No meu caso, era a minha essência. Daria para ter feito diferente? Não. Ah, mas você saía tarde, todo dia saía. Você se arrepende? Não. Porque é minha essência. Seu propósito, né? Exatamente. Interessante, você falou uma coisa. Esses dias um colega meu falou assim, você podia conversar com a minha noiva, minha namorada, ela está com alguns problemas de comunicação, né? Enfim, de trabalho, né? De trabalho. E aí foi um negócio interessante que ela falou e eu disse para ela a mesma coisa que você disse. Porque ela falou, puta, Fábio, eu faço a minha apresentação, eu sei o que eu estou vendendo lá, o meu produto X lá, vendendo no sentido assim, né? Interno na empresa, mas na hora que eu sento na frente dos diretores, eles começam a perguntar, eu fico tremendo, e às vezes alguém pede para fazer, e ela imagina, e aí é pior, né? Alguém acaba fazendo no lugar dela a apresentação que ela fez. E aí algumas dicas assim que eu falei rapidamente, que combina com a sua, estude, treine, use o espelho, gosto muito dessa técnica. Outra coisa, pede para alguém, pode ter seu próprio namorado, pede para alguém fazer esse contraponto com você. Pede para ele fazer perguntas que eventualmente você saberia, ou que o seu chefe saberia, perguntas inclusive que você não teria resposta. Como é que você se sente com isso? Então a sua provocação é muito importante, principalmente para os jovens, é para todo mundo, mas para os jovens, estude isso, se prepare,
né? E você falou muito bem, né? A gente tem uma falsa ilusão que as provas acabam quando acaba a faculdade. A gente está no mundo corporativo há muitos anos, a gente é provado todos os dias. Tem prova todos os dias. E perfeito o seu comentário, não é prova só com o diretor, é prova com todos os colaboradores, com todas as pessoas, com os familiares, a gente é provado, mas não é uma prova no sentido negativo, não é, mas é provado mesmo, de conhecimento, de credibilidade, de informação. Então estudar é muito importante. Mauro, eu queria chamar aqui nosso quadro Reflexões, Dicas e Provocações sobre a tal comunicação interna. Em 2023 eu escrevi um livro, né, com esse tema, falando sobre questões de comunicação interna. E tem um capítulo aqui, que também eu acho que faz até um pouco do contraponto que está falando. Na verdade eu fiz assim uma frase conhecida, que é: de médico, louco e comunicador, todo mundo tem um pouco, né? Mas a minha reflexão para quem trabalha em comunicação interna, e tem muito a ver com o que você acabou de falar agora, a grande missão para quem trabalha em comunicação interna é estudar, estudar e estudar. E principalmente não temas ligados a só a área, mas temas que combinam com comportamento humano, que combina, por exemplo, com cultura organizacional. Acho muito importante nessa nossa conversa agora, e tem tudo a ver, quem trabalha em comunicação interna pode estudar comunicação interna, pode estudar marketing, pode estudar filosofia, que tem tudo a ver, pode estudar processos. Eu tive uma empresa recentemente onde eu entrei numa sala e fiquei assustado, mas assim, tinha uma sala, aquelas salas com todos os processos, todo post-it com processos, e quanto tinha de comunicação ali. Então acho que é muito importante. O trabalho do comunicador não é só vou fazer um comunicadinho, não é isso. É um trabalho de estudar, de entender o público, entender as características. Apesar de não... Eu sou muito contrário a essa coisa de públicos diferentes, mas eu preciso entender que, às vezes, sim, uma reunião com os diretores, eu preciso me colocar de uma maneira, na fábrica eu preciso me colocar de outra maneira. Isso não é desmerecer ninguém, não é isso. É entender o cenário que eu estou. Né? O trabalho comunicador, para quem trabalha em comunicação interna, é muito importante e necessário, mas é estudar. Não é fazer tive uma ideia. Não é assim que funciona. Da mesma forma que a engenharia. Né? Não é, eu preciso estudar, preciso provar, eu preciso testar, preciso me preparar. Porque é uma atividade, a comunicação, que leva informação, leva propósito, sentido. E até coloco aqui como uma dica nossa do livro, apresente, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, foi muita coincidência mesmo, a gente não tinha combinado. Nós não combinamos nada. Apresente nas reuniões dados, informações, pesquisas, relatórios, evite eu acho que. Eu acho que... Se tem uma frase que derruba, que acaba o jogo, eu acho que. Essa é uma frase que derruba qualquer jogo. E dizer, olha, não me preparei muito, ou vou tentar. Ninguém tenta nada no mundo corporativo. Ou você faz ou você não faz. Isso aí. Eu vou tentar? Não funciona. Então, eu acho que tem certas coisas que podem ser domesticadas logo na juventude. Perfeito. Agora, no caso do nosso tempo aqui, queria te fazer uma última pergunta aqui. Eu posso me capacitar para isso, né? Eu posso estudar, eu posso me preocupar com isso. Os jovens, o pessoal os engenheiros, os cientistas estão fazendo, alguns cientistas estão fazendo muito isso, né? Porque também tem o lado positivo, que eu diria que é onde a gente está aqui agora. Alguns anos a gente não imaginava essa facilidade da comunicação. Claro. Você mesmo tem um podcast que eu participei com você. Então, assim, é olhar as oportunidades, né? Olhar, talvez você não vai ser um comunicador específico, profissional, mas eu posso olhar todas essas formações e ser, inclusive, eu diria, uma melhor pessoa, não é isso? Claro. Um melhor ser humano, pessoas que têm estudado e conhecendo, não ficar naquela informação só rasa, né? Você falou muito sobre isso, né? Sim. A gente vem de talvez esse seja o ponto de maior atenção minha hoje enquanto comunicação, enquanto profissional. Outro dia eu vi uma frase que é assim, a gente virou especialista só em manchete, né? A gente não lê mais o texto todo, não tem empatia. A gente não tem mais leitura profunda. A gente precisa ter leitura profunda. A gente precisa pegar o livro e ler página após página. Se você sem leitura profunda, por exemplo, leitura de romances. Você fala assim, nossa, romance eu vou ler. É empatia. As pessoas hoje são pouco empáticas. A empatia é o sofrimento dos outros. Você quer sofrer o que o mundo inteiro está sofrendo? Você vai morrer de sofrimento.
Então você não pode sofrer todas as dores do mundo, mas você pode ler o sofrimento de algumas pessoas. E é por isso que a leitura profunda é importante. Isso. E eu não estou falando isso, não. Isso eu li que o Obama, que é uma pessoa que domina a comunicação, ele propôs nos Estados Unidos na época dele. A leitura profunda. Muda o cérebro, Fábio. Todas as conexões, todo o lado cognitivo muda quando você... Então, conselho para pais e mães e jovens, leia. Nada mais disruptivo do que um livro. Olha que doido, né? Porque a gente vamos ficar procurando alguma coisa disruptiva. Pega um livro, você vai ver o que é disruptivo. E leia o livro inteiro. Você vai ver. Tem diferença. E aí você sofre pelos outros. Você não precisa sofrer na carne, mas você lê. E aí você vai ser mais empático. E quando você for mais empático, certamente sua comunicação vai ficar melhor. Perfeito. Porque você vai falar com o operador, você está sabendo que aquele cara faz 500 vezes por dia a mesma coisa. Você queria estar no lugar dele? Respeita o cara. Não é fácil. Então, essa empatia nasce... O Obama é um grande exemplo. Ele falava disso, falava que ele se preparava para os discursos. Mesmo escrito, ele lia. Mas ele ficava lendo num espelho toda hora isso. Falei, caramba, o cara era muito bom. Muito bom. Mas ele se preparava. Eu falava, poxa, tem gente que chega numa reunião e pergunta assim, do que é mesmo a reunião? Você já viu isso acontecer, Fábio? O cara chega na reunião, todo mundo senta, copinho de café e fala, do que mesmo nós vamos falar? Aí já pode acabar a reunião, porque tem que se preparar. Só tem uma pior que essa, né? Tem uma pior que essa? Que o cara entra na reunião, não pergunta o que é, vai embora, ele nem sabe por que estava naquela reunião. Tem isso. Esse exemplo do Obama que você falou, eu me lembrei de um outro caso do Mário Sérgio Cortella, né, que todo mundo conhece, e ele falou que ele... achei interessante a fala dele, ele falou assim que às vezes, pode procurar no YouTube que vocês vão achar, ele fala assim que às vezes alguém fala para ele assim, nossa, parabéns, professor, o senhor tem o dom da palavra. e ele falou, achei interessante, a fala dele foi assim, ele agradece, ele reconhece que aquilo é um elogio, mas no fundo ele disse para a pessoa, peraí, isso não é um dom, isso não foi só Deus que me deu, eu trabalhei para isso, eu estudei para isso, eu me capacitei para isso. Ontem eu estava vendo um comentário do Silvio Santos, falando sobre o Silvio Santos, e até uma pessoa que é especialista em linguagem, né, corporal, fonoaudióloga, ela falou, o Silvio Santos, talvez vocês não perceberam, pela estatura dele, né, o diafragma dele é maior, então normalmente a voz dele deveria ser uma voz mais forte, e a voz dele não é forte. Então isso não foi por acaso, ele foi estudando isso, a risada dele, os comportamentos dele foram adaptados ao modelo que ele entendia de aproximar com as pessoas. Então ele não tinha aquela voz impositiva. Tanto é que quando você ouvia, às vezes, fora das gravações, até tinha uma voz um pouco diferente. Não sei se você lembra, às vezes até parecia ele assim, fora das gravações. Era diferente a voz. Então ele se preparou para isso. Não foi um dom, não desmerecendo, mas não foi só, chegou aqui, caiu. Não, é estudar, é entender aonde ele se coloca, né? No caso do Silvio Santos, que é um grande comunicador. E é isso, é estudar, né? É entender. E, de novo, Mauro, acho que o mais importante dessa conversa de hoje, pelo menos que me vem aqui, eu não preciso ser só um especialista em alguma coisa. Eu posso ampliar o meu conhecimento lendo romance, entendendo a engenharia, entendendo ciências, entendendo a comunicação, entendendo a psicologia. E Fábio, para os nossos amigos... E não só entendendo, desculpa, estudando, não é só uma coisa rasa. Não é só a manchete. Não só a manchete. Mas para todo mundo que está conectado, pessoal de exatas, se ele já se abriu e sofreu estudando exatas, cálculo, e a gente sabe que não é fácil. O que impede ele estudar a maneira de postar a voz? Isso aí. O que impede dele melhorar o body language dele? Nada. Ele já fez coisa muito mais difícil ali no cálculo. Então, pessoal de exatas, precisa entrar na cabeça que todos nós hoje somos comunicadores. E se você tem um grande conhecimento e não souber se comunicar, alguém com menos conhecimento, mas que com maior habilidade de comunicação, vai ocupar a posição de seu chefe. Perfeito. E você vai responder para ele. Então, pega o que é teu. Acho que o ponto é esse. Pega o que é teu. Você é bom? Sou. Ok. Agora você tem que aprender a se comunicar. Se você não fizer isso, você vai ganhar um chefe
que sabe menos que você. Perfeito, não tem nem o que discutir. Eu acho que, inclusive, já acontece isso muitas vezes. Como acontece? Agora o ponto é, você tem dois caminhos, ou você desiste, ou você fica batendo nessa tecla, ou você se adapta a isso. E, de novo, acho que não precisa ser o comunicador, o cara do marketing, não é isso. Não. Mas eu entender isso, entender que vender, como eu vou repetir a sua frase, duas coisas que me chamaram a atenção, que a gente vende todos os dias e simplicidade. Outra coisa, quando a gente fala em venda, a gente não está falando de coisas muito elaboradas, não está falando de um aplicativo novo, está falando de comportamento, de e simplicidade dá trabalho. Muito trabalho. Simplicidade, humildade, sabe? Não se esconder atrás de livros, não se esconder atrás de jargões. Isso dá um trabalho... Porque você tem que mudar seu cérebro, Fábio. É. Não adianta você se policiar. Então, depois, a pessoa está vendo, que está conectado com a gente, fala, o Mauro falou que não posso usar jargões. Tem que ser simples. Então, ele vai ficar com isso na cabeça. Uma hora escapa. Porque quando você inventa uma polícia na sua cabeça, uma hora escapa. É. Então o importante é você se convencer que realmente ficar falando, tagarelando acrônimos, jargões, tal, não agrega nada na comunicação, só complica. Você lembra aquele monte de letras, aquela sopinha de letras? O que quer dizer isso mesmo? Você nem lembrava mais. Mas você acha bonito? Então você não vai conseguir mudar isso na sua cabeça. Agora, você acha que isso é pernicioso para a comunicação? Do fundo do coração, você acha que isso é ruim? Então você vai mudar. Então você não pode pensar que você vai se policiar o tempo todo. É como eu não vou falar palavrão, mas o cara fala palavrão o dia inteiro. Mas agora eu vou entrar numa reunião que eu não posso falar palavrão. Uma hora escapa. Com certeza. Então, ou ele muda, Isso ou aí. muda. Perfeito. Não tem como evitar. Cara, muito obrigado, viu? Queria agradecer novamente. Muito obrigado. Excelente. Foi uma delícia essa conversa. Eu quero te dar um presente aqui. É quase tão legal quanto uma aula de física, Fábio. Tem um presente da Cinta aqui pra você, um brinde. Ah, que legal, hein? Aqui pra você. Quer dizer, pode tagarelar e ainda ganhar alguma Ainda coisa? cheiroso, você vai ver. Isso é bom demais. Queria agradecer novamente o Mauro. Foi uma conversa muito especial. Quero aproveitar esse brinde para entregar para você da Cinta. A Cinta é uma patrocinadora nossa. Agradecer você pela conversa e dizer de novo, pessoal, você que está nos acompanhando nessas nossas conversas, essa série de conversas, vocês puderem aqui compartilhar com seus colegas, mandar comentários, dar sugestões, até de outros colaboradores, outros entrevistados, outros temas, vai ser sempre um prazer. E falo novamente, Comunicação Interna Sem Fronteiras é o nosso podcast, que a gente fala sobre comunicação interna, recursos humanos, cultura organizacional, liderança, que a gente falou muito. Muito obrigado. Fique atento aos nossos próximos programas. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mauro. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal.